Hi, this video is a task from our English class and we are discussing job interviews. We interviewed teachers and students to know their opinion about what is important to get a job, specifically what to say, what to do, and what happens in a job interview. Bom, eu acho importante você selecionar numa entrevista de emprego algo que vai parecer vai parecer um pouco estranho, né? Que na verdade tem a ver com você gostar de verdade daquele emprego, né? Ou seja, a gente entende emprego como uma espécie de rito de passagem, e sim, de fato, se configura como um rito de passagem, mas por outro lado, se você buscar certa organicidade pessoal, ou seja, realmente de fato querer aquele emprego, né? Fazer de tudo para ser aquele emprego, aquilo ser aquilo que você quer, o emprego ser aquilo que você quer, isso faz com que naturalmente, acredito eu um pouco ingenuamente, numa entrevista aconteça essa espécie de ressonância de personas, ou seja, tanto o entrevistador acredita que você quer aquele emprego, quanto você de fato se acredita vivendo naquele emprego, e eu acho que isso talvez seja o mais importante. Espero que não dê problema para traduzir isso. Vou colocar a legenda. Now we will present a testimony of a teacher who works in a language school. Na entrevista pro CAA começou assim, na verdade. Eu estudava lá, já fazia uns 5 anos, eu acho. E eu sempre tinha ido bem, assim, nas provas. Minhas notas eu acho que eram sempre acima de 9. Então, quando eu faltavam mais ou menos 2 semestres, ou um, não lembro bem, para acabar o curso, uma das minhas colegas foi até a secretaria e conversou com a diretora. Disse que a gente gostaria de dar aula e tal, não foi algo que nem partiu de mim, na verdade. Daí, então, a diretora disse, vocês façam os currículos e nos entreguem, que daí a gente vai ver como é que vai esse processo. E foi algo meio maluco, assim, porque eu tinha 17 anos e eu não tinha um currículo. Então eu preparei, assim, fui colocando cursos que eu já tinha feito e festival de teatro, eu e minha turma tínhamos participado. Então achei que tudo que tivesse a ver com, não sei, a comunicação seria legal de colocar. Então, preparei currículo, mandei. Então chamaram a gente para fazer uma prova para testar uma prova escrita, para testar nosso conhecimento de inglês, né? E depois disso nos chamaram, então foram marcando entrevistas. Daí na entrevista foi com a coordenadora que eu já conhecia e foi muito legal, porque na verdade ela sabia quem eu era e eu lembro que ela me fez perguntas sobre por que eu queria dar aula, o que eu gostava na língua inglesa. Então eu comecei, e na verdade daquilo a gente partiu para uma conversa geral sobre a vida, sobre hobby, sobre essas coisas todas. Eu acho que a principal função daquela entrevista era ver se eu gostava de me comunicar, de trabalhar com pessoas e ver o meu nível de conhecimento da língua inglesa. Depois daquilo, então, a gente foi chamado para um treinamento que, se eu não me engano, durou umas 3 semanas ali em janeiro. Então, no último dia, a gente teve uma prova escrita, que daí não era mais sobre conhecimento em inglês, ela era sobre metodologia. Então, era objetiva também, tu ia marcando, lembrando sobre a metodologia, e tirando a nota mínima, tu fazia a prova prática, onde tu dava uma aula, o passo da explanation, que é a parte considerada mais importante pelo CAA, e depois algum outro passo que eles determinavam e te diziam para fazer. Então, tu apresentava aquilo para os teus colegas ali, para essa professora e para as diretoras do CCA. Eles me ligaram e disseram, olha só, vem conversar com a coordenadora, né, para saber como é que foi. Daí, então eu fui, eu tinha sido aprovada, recebi um certificado. E já em fevereiro ali eu comecei a dar aula demonstrativa, nivelamento. Então em março eu comecei, peguei 4 turmas e agora esse é o 3º semestre que eu tô lá dando aula. Daí é isso. As we can see, be prepared to do a job interview is very important. However, we want to emphasize that when you are thrilled about the job, if it's a work you really want, it will be easier to get the job. Another important thing is to value yourself and not to pretend to be someone who you are not. Be yourself and feel yourself worthy. Lies have short legs after all. Then it's useless to make up fake stories and skills that will sooner or later show their true faces. Thank you very much.